A gente sente esse acolhimento no ar, nos olhares, nas palavras. Então, que bom, fico feliz, agradeço pelo convite. E para a gente continuar essa introdução, essa abertura tão profunda que o Alessandro trouxe, essa contextualização tão importante, fundamental, dando continuidade nessa linha que ele nos apresentou, a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos, sobre esses obstáculos, essas dificuldades que tem em nossa vida e que nós precisamos estar atentos a eles. Pensando um pouco a respeito, eu propus um diálogo. Nós vamos hoje, nessas reflexões, aproveitar uma conversa da Joana de Ângeles com o Camilo. E a proposta é que a gente fique de meio que enxerido nessa conversa, tentando captar, aprender, trazer para o nosso sentido de vida, para o nosso contexto, para as nossas vivências. Como o Alessandro falou, a gente tem muitos conceitos. O espírita é conhecido pelo um dos religiosos, do grupo religioso que mais estuda. Nós somos os mais intelectuais, com maior grau de escolaridade. Somos todos pensadores, filósofos, né? E a ideia é que a gente aproveite dessa oportunidade, porque é uma riqueza, a gente tem que valorizar isso. A gente sabe, ele disse que é importante o progresso intelectual, mas que a gente não fique só nos conceitos, para que a gente não fique só como conhecedores de conceitos, para que a gente não saiba apenas falar das obras, dar aulas, fazer palestras, mas para que a gente também consiga entender em que esses conhecimentos se aplicam na nossa vida pessoal, de espírito individual que eu sou, indivíduo, não individualista, mas indivíduo, eu sou único, eu tenho a minha história, a minha jornada que é minha. Às vezes a gente tem muitas semelhanças, tem companheiros de jornadas espirituais que estão conosco há muito tempo. Ainda assim, a vida minha, ela é única, o passo, o caminho que eu trilhei, ele é só meu. Esses conceitos são gerais, esses conceitos servem para a massa, para o povo, para a humanidade, mas para cada um de um jeito, em um momento, sob uma circunstância. E é esse o cuidado que a gente precisa ter no nosso espiritismo. Conhecermos os conceitos que são gerais e são dedicados à humanidade, mas ir além e fazer essa transposição para a própria vida. Isso que é um conceito importante, essencial, de vida, em mim, cabe onde? Se refere a mim em quê? Para que, conforme disse o Alessandro, isso me apareceu, esse estudo, esse tema, esse assunto. Se nós não fizermos essa internalização, seremos aqueles religiosos que proclamam a religião, mas não vivem a religiosidade. Seremos, sim, palestrantes, brilhantes, e muitas vezes converteremos outras pessoas e ajudaremos essa pessoa a se transformarem. Essas pessoas irão voar pela nossa voz e nós não sairemos do chão. Elas utilizarão melhor o nosso conhecimento porque aplicarão na própria vida. Então precisa ir atrás, nós precisamos ir atrás dessa aplicação pessoal em mim, no meu contexto, na minha vida, na minha história. Como que eu aplico esse ensino do Cristo? Como que eu entendo, internalizo essa fala de Kardec? Então, a proposta nessa manhã é que a gente ouça esses dois benfeitores nossos, da humanidade, do espiritismo, conversando a respeito de conflitos existenciais. Que fiquemos atentos a essa conversa, às falas de cada um. E que possamos fazer essa transposição, essa internalização. Isso que o Camilo acaba de dizer. Se aplica à minha vida, toca a minha história, cabe
nos meus comportamentos, aquilo que Joana alertou. O que eu tenho a ver com isso? Como que eu trago isso para a minha realidade? Esse é o convite. Esse convite bonito e elegante que eu fiz, na verdade, é só para justificar por que eu preciso dos textos. É porque eu ainda não tenho essa mente brilhante do Alessandro, que cita todas as obras, só faltou falar a página. Acho que ele não falou para não esnobar tanto, né? Então, enquanto eu não consigo ainda, na minha próxima vida eu vou pôr isso no meu checklist, né? Memória do Alessandro, igual do Alessandro. Então, a gente vai aqui tendo apoio da tecnologia. Mas a ideia é essa, é que a gente aproveite esses ensinos que eles trazem. Eu tirei todos desses 2 livros, do livro de Joana, Conflitos Existenciais, e do livro que o próprio Alessandro citou, que é um livro brilhante também. É fundamental, eu acho, hoje, no momento que nós estamos vivendo, a gente aproveitar a oportunidade de ter essa obra, que é exatamente para esses tempos que vivemos, o tempo de Deus do Camilo. Então, vamos seguir. O Alessandro já fez essa contextualização desses tempos que vivemos hoje. Vamos imaginar que nós estivéssemos, faz de conta que hoje nós estamos vivendo os anos 40, os anos 30 e os anos 40 da Europa. Vamos imaginar que estamos lá em 1935, 38, 39, 40, 42, e estamos vivendo na Alemanha. Estamos vivendo na Polônia. Estamos vivendo na Itália, na Holanda, na França. Percebe que cada vez que eu cito um país, a gente se programa de um jeito? Se eu dissesse assim, somos todos alemães, talvez a gente fizesse assim, deu caca. Se eu dissesse assim, somos todos poloneses, judeus, talvez a gente fizesse assim, doeu. Então percebe que, dependendo do lugar onde eu estou, do momento em que eu vivo, da circunstância que me envolve, a minha postura, a minha vida, aquilo que me toca e aquilo que eu toco no meu contexto, é muito diverso. E precisa de uma antena, precisa que nós finquemos os pés no chão e ampliemos essas antenas para estarmos na melhor configuração para aquilo que vivemos naquele momento, naquele lugar, de acordo com o que eu experimento enquanto espírito. Então é óbvio que se eu fosse uma pessoa que vivesse na Alemanha naquela época, eu deveria estar muito atento. Eu deveria estar com muita vigilância, com muita mentalidade crítica e, principalmente, se eu tivesse que escolher um valor interno para estar naquele momento e me salvar, talvez fosse empatia. Talvez se tivesse um pouco mais de empatia, tolerância, talvez. Respeito à diversidade. Mas se eu não prestei atenção nisso, talvez enquanto espírito no pós-vida, eu tenha me arrependido, eu venha me arrepender. Mas se eu vivesse naqueles dias e eu tivesse na Polônia, talvez a minha configuração interna precisasse ser outra. Talvez eu precisasse trazer a fé, a esperança, a coragem. O fato é que eu não posso passar pela vida tocando, deixando o tempo levar, deixando o mar levar, como se eu estivesse boiando no mar e a onda me traz para cá ou me traz para lá. Nós precisamos ter essa consciência de contexto. Em que mundo nós estamos neste momento do agora? Em que lugar? Sob que contexto? Em quais circunstâncias? Como eu sou nesse contexto? Quais são os meus valores? É preciso essa contextualização. Nós não estamos na Alemanha em 38, nem na Polônia. Nós estamos em 2019 no Brasil, na terra.
em Mogi das Cruzes. Nós estamos nesse contexto, somos espíritas. E precisamos ter consciência disso. Será que estamos configurados para isso? Será que estamos configurados para o ano 2019? Será que nós que somos espíritas e que sabemos do universo espiritual que nos envolve em tempos de transição, que já foram profetizados não só pelo Espiritismo, mas pelo próprio Cristo? Estamos vivendo conforme o doutor Alessandro disse. Esses tempos difíceis e conturbados, que são tempos de transição de mundo. Nós não estamos apenas mudando de moda, de cultura. Nós estamos passando de uma categoria planetária para outra. Será que estamos com essa consciência? O Espiritismo nos traz tantos alertas. Nos convida a olhar, a prestar atenção. Nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos da opressão ou pressão espiritual que existe. São momentos de desespero. Mas são momentos desesperadores que os olhos da matéria não enxergam, ou quase não enxergam, a importância, o impacto que existe no plano espiritual. Mas nós espíritas sabemos como andam as forças espirituais, o quanto está intensa essa influência espiritual. Não estamos lá no nazismo, mas eu não sei se não enfrentamos um perigo e um risco muito maior. Se não estamos nos deixando engolir por algo que seja muito mais difícil para o espírito, principalmente porque estamos no momento de final dos tempos. As chances estão se esgotando, não para continuar a progredir, porque isso é determinado pela lei, como o doutor Alessandro disse, mas para nos mantermos, por exemplo, no nosso orbe, na nossa terra. Esse risco já começa a existir. Será que temos consciência disso? Estamos conscientes do que estamos enfrentando nesse mundo atual? Ou nós estamos vivendo como a vida vai tocando? Porque esse olhar para enxergar o que estamos vivendo hoje não é esse da carne. É o olhar que o Espírito é capaz de identificar. Por isso a necessidade de prestarmos atenção. Olha lá em Mateus. Perdão. Vamos ver se eu consigo daqui. Não, acho que não. Não. Espera aí. Foi. Deram um pointer mais sofisticado do que eu sou capaz de lidar. Ele faz mais coisa do que ele deveria na minha mão. Bom, perdão. Aonde que é a luzinha dele? Tem luzinha esse ou não? Tem. Onde que é? Aqui na frente. Eu não uso luzinha. Vamos sem luzinha. Não vou usar luzinha. Eu ia usar luzinha, não vou usar luzinha. Só para frente e para trás mesmo, assim não tem problema. Ali em Mateus, nós temos assim, olha, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Que tempos são esses? Esses tempos em que vivemos. Então não é pouca coisa. O risco é muito maior do que aqueles das guerras tão sofridas que a gente viu a humanidade enfrentar. Agora o risco é um risco espiritual. É um risco que pode mudar totalmente a nossa trajetória de espírito. Não que uma tragédia vai acontecer e nós vamos para o fogo do inferno. A gente sabe que isso não existe. Mas que podemos que estamos correndo o risco de fazer uma mudança de trajetória espiritual, por exemplo, precisando habitar um outro planeta,
sem termos vontade disso, esse risco existe. Essa atenção é necessária, esse sinal dos tempos. O Camilo diz assim: esses são dias preocupantes. Pelas estradas terrenas, por onde seguem os jornaleiros da evolução. São dias em que se acha renascida sob os véus planetários verdadeira multidão de almas que estiveram detidas em experiências de intensas perturbações, em regiões espirituais de sofrimentos e de purgações. Não sei se eu não sou uma dessas almas, porque a gente também gosta de falar que, né, tem espíritos, como se eles estivessem lá longe, né? Não sei se eu não sou uma dessas que estava lá em alguma colônia muito perturbada e que, de repente, tenho a minha última chance de me cristianizar. Talvez. Mas muitas obras, Camilo nos apresenta essa frase. Mas Manuel Filomeno de Miranda, nos seus livros, quando ele narra as experiências espirituais, nos conta dessas colônias, dessas verdadeiras cidades que foram desfeitas há pouco tempo pelos benfeitores e que esses espíritos em massa reencarnaram compulsoriamente. E nesse livro, quando ele descreve a cidade do Marquês de Sade, por exemplo, que é o que eu me lembro agora, ele diz: observem que esses hábitos, esses comportamentos de sexos desestruturados, que nós desestabilizamos na colônia espiritual e que nós desfizemos essas relações e que esses espíritos irão reencarnar, eles vão reencarnar com esses comportamentos. Então observem, porque nas próximas décadas nós notaremos esse desequilíbrio surgindo e nós olhamos para hoje e falamos assim: puxa, parece que já estamos vendo os efeitos dessas reencarnações compulsórias. E o Camilo nos lembra, nós estamos hoje vivendo num planeta onde os espíritos estão desesperados, estão se unindo, inimigos se unem, como o próprio Divaldo tem nos contado nas suas palestras. Inimigos espirituais se unem porque adotaram o Cristo como um inimigo maior. Espíritos relacionados à religião, perturbados, ao sexo, inimigos do progresso, eles estão fazendo grandes investidas à Terra. São esses tempos. Reencarnações em massa de espíritos que estavam sendo evitados de virem para a Terra, para permitir que a Terra respirasse e pudesse andar um pouco nos últimos séculos. Eles estão vindo. Esses são os tempos. Mas parece que nós estamos vivendo com essa consciência. Parece que nós estamos preparados e configurados para viver no mundo com essa atenção, sabendo que esses finais dos tempos já são chegados? Ou nós estamos vivendo? Deixa a vida levar. As coisas vão para o lugar. Vamos tocando. E a pior frase de todas: todo mundo faz. Todo mundo faz. Quem é todo mundo? Qual é hoje o todo mundo que está predominando na Terra? Todo mundo faz, nos dá um alívio. Tudo bem, mas temos consciência, então, de que estamos vivendo e seguindo o rumo de todo mundo? Ou quando chegar a nossa hora, nós vamos falar assim: não, não, não. Eu quero fazer parte daquele grupo pequeno que está ali. Ué, mas você viveu de acordo com o todo mundo faz. Quem vai com o todo mundo faz, segue o caminho por onde todo mundo vai. E recebe as consequências do que todo mundo faz. Então nós costumamos nos eximir da responsabilidade, da decisão que é com sacrifício, dizendo todo mundo faz. Mas depois queremos fazer parte do grupo que recebe
de acordo com a porta estreita. Ah, mas eu fui espírita. Ah, mas eu fui espírita, eu fiz tanta obra do bem, como disse o Alessandro. Nossa, entreguei tanta cesta básica, fiz tanta campanha do agasalho, fiz tanta palestra falando do Cristo. Imagina a decepção quando perceber que isso ficou fora do seu próprio mundo. Que isso contou sim na sua vida, porque nenhuma obra se perde. Mas que para fazer parte desse novo mundo precisa de um interior adequado. Não adianta vestir a túnica nupcial apenas. Eu preciso estar configurado para combinar com aquele ambiente. E isso é uma mudança interna. Por isso que o nosso Espiritismo nos fala, reconhece-se o verdadeiro espírita, não é pelo tanto de cesta básica que ele entregou, pelo número de palestra que ele fez, pelas campanhas de agasalho que ele coordenou. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação, pela sua reforma íntima, pela sua renovação moral. Será que nós somos reconhecidos lá na rua, no trabalho, como espíritas? Talvez sim, talvez até. A referência que tem o nosso é assim: a Cris é espírita, porque ela trabalha numa ONG que é espírita, ela vai lá, ela é voluntária. Mas será que se a pessoa não souber a obra que eu faço, ela é capaz de ainda assim me reconhecer espírita? Ah, a Cris é espírita porque ela faz parte do coral, porque ela faz parte de entregar sopa não sei aonde, porque ela estava na entrega das cestas não sei do quê. Ótimo isso, muito bom. Mas reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma íntima. Será que enquanto eu estou entregando cesta básica, eu não estou dando coice aqui, cotovelada lá, não estou querendo aparecer na foto no primeiro lugar, dizer que fui eu que fiz? E aí? Será que quando eu estiver lá no meu trabalho e as pessoas não vão conseguir perceber que existe algo em mim diferente do que todo mundo faz? E ao investigar, percebam que é justamente a crença minha transformando o meu ser. Aí sim, aí além de eu desfrutar da caridade, de sair do meu conforto para correr atrás da dor do outro, eu também me beneficiei, porque eu me renovei internamente. Senão eu posso correr aquele risco de ter ajudado um monte de gente a evoluir e eu mesma fiquei para trás, porque não apliquei para mim o que eu sugeri para o outro, ainda que eu tenha feito o bem de ter falado, porque eu poderia não ter falado. Então é uma profundidade um pouco maior quando eu digo internalize o Cristo, se cristianize, pratique o que é ser crístico. Isso é a proposta do Cristo. Quando Paulo fala, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, conforme outro dia a gente ouviu o Divaldo falando, ele diz assim, não é Jesus que vive em mim, porque Jesus era aquele Espírito. Quem tem que entrar em mim para viver é o Cristo, que é um estado que Jesus tinha. E ser Cristo, qualquer um de nós podemos ser. Basta alcançarmos esse patamar, esse nível crístico, que é interno, que tem a ver com virtudes, com amor, com o bem, com a prática da humanidade. Hoje a gente tem visto muito assim, a humanização do ambiente médico, a humanização do trato dos animais. E eu fico perguntando, não era humano antes? Não era humano antes? Era o quê, então? Para a gente precisar se humanizar, mas é verdade, a gente está saindo, se desligando do aspecto humano, que nos define como seres diferentes da criação. Então, precisamos estar atentos para esse sinal dos tempos. Quais pontos? Muitos a gente precisa estar atento. Eu trouxe algumas daquelas histórias de todo mundo faz. Vamos ver o que todo mundo faz? Para a gente ver se tudo bem, se eu quero, se eu escolho isso,
ou se eu simplesmente não percebi, me deixei levar pelos modismos, como disse o Alessandro. Camilo nos faz essa pergunta a respeito desse mundo de hoje. Olha só, talvez a gente também se faça, quer saber? Está tão difícil de viver, meu Deus, quanto sofrimento. Por que não aproveitar o tempo terrestre e dar vazão aos instintos? Né? Por que a gente não deixar um pouco, não relaxar também? Faz parte, de repente é esse grau de evolução que a gente está. Estou querendo ser santo, não dá para ser santo. Estou querendo ser anjo, ainda não estou nesse ponto. Né? Por que não dar ouças ao egoísmo, já que a morte biológica vem vindo? Talvez para a gente espírita isso seja um absurdo e vocês estejam irritados na cadeira, porque para a gente isso é o oposto do que a gente sabe. Mas para a grande massa esse pensamento vale. Por quê? A vida é tão difícil, por que eu não vou aproveitar? Por que eu vou ser? A gente fez um projeto na nossa ONG sobre a gentileza e levamos para o Brasil esse projeto. Até em Niterói ele chegou, no nosso município ele foi. E uma das coisas que quando a gente falou para a criança, seja gentil, ela disse assim, o que é isso? O que é isso? Quer dizer, nunca ouviu falar em gentileza. Quando a gente explica o que é gentileza, a segunda pergunta que a criança faz é assim, mas assim eu não vou ser bobo, professora? Não vou fazer papel de bobo, ser gentil com o outro? Não vou sair perdendo? É isso. Será que vale a pena não ser egoísta? Mesmo a gente sendo egoísta, a gente não consegue levar vantagem, os outros ainda são mais egoístas que a gente, passa na nossa frente. Está difícil até de ser egoísta no mundo de hoje. Como é que eu vou ser altruísta? Nossa, vão me passar em cima com o rolo compressor, não vai sobrar nada. Precisa ter muita coragem e fé para viver nesse mundo de hoje, sem sucumbir a essas questões. Gozar ao máximo os prazeres. Por que eu não posso me divertir um pouco? A vida já é tão sofrida. Deixa eu cair um pouco aqui na tentação, vai. Também não sou de ferro. Também a carne é fraca. Também todo mundo faz. Tem coisas que a gente não vai dar conta realmente, mas tem coisas que a gente daria. Só precisa trazer consciência. Não estou falando para ser perfeito nem ser santo, até porque não dá para ser amanhã isso. Mas o que já dá para eu fazer e que eu posso estar fazendo e não estou? Por invigilância, porque não prestei atenção, porque todo mundo faz. Eu gosto dessa imagem, porque para mim ela representa bem o momento atual. Se vocês conseguirem enxergar as expressões das crianças, a gente vai ver assim, hoje tempos de muitos Batmans e poucos Robins. Todos esses filmes da Marvel, do DC, que estão saindo, alguém viu o Robin em algum deles? Não. Não tem, só tem super-herói. Ajudante de super-herói não está com nada. Ninguém quer ser Robin. O Robin sumiu. E aí a gente encontra essas crianças e olha lá, eu brinco assim, não sei se vocês conseguem enxergar, mas se vê de perto, a cara mais bonitinha é a do Robin, ele está realizado ali. Ele está feliz sendo Robin. O outro Batman da esquerda dele ali está perguntando o que esse menino está de Robin. Quer dizer, eu estou de Batman, mas estou incomodado com o outro. Tem um aqui que está escondido, não dá nem para ver se ele está feliz, porque ele está preso dentro dessa inteira preta. E o outro está ali com uma cara de não sei o que eu estou fazendo aqui, mas né, me puseram de Batman, estou eu aqui. É essa provocação. Será que eu tenho coragem de ser feliz sendo Robin? Se for o caso, ou eu prefiro ficar incomodado com os outros, com essa cara de não estou entendendo o que está acontecendo, triste, deprimido, mas pelo menos eu sou Batman. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Hoje a gente quer sempre ser o primeiro, e isso vale para título, para poder, para fama, para beleza. A gente quer ser o maior. Quero o maior título, o maior cargo hierárquico. Quero ter mais dinheiro, quero ser mais bonita. E a gente tem usado Facebook e Instagram para tentar provar uns aos outros. Como quem diz assim, agora eu ganho, fica vendo esse selfie que eu vou fazer. Quero ver quem está comendo essa comida que eu estou comendo aqui, ó. Vou mostrar no meu prato, ó. Quero ver quem está nesse lugar, numa segunda-feira,
subindo a Torre Eiffel. Quero ver. É a gente tentando mostrar que a gente não é Robin, que a gente é Batman. E o Camilo fala assim: passam os indivíduos grande número de anos sem lograrem a pensar por si mesmos, tomando as referências e posições alheias como sugestões, passíveis de serem pensadas, avaliadas, analisadas, delas se retirando o que for bom e equilibrado, mas deixando-se, porém, de lado tudo quanto não corresponde ao bom senso. Isso deveria ser a nossa atitude de criticar. Será que, nessa crítica, eu consigo identificar o que é bom, o que tem bom senso, o que me leva ao progresso, ou eu vou seguindo as posições alheias, as sugestões dos outros? Será que eu sei quem eu sou? Eu sou Robin, estou feliz sendo Robin, é isso que eu quero ser. Ou será que eu ainda estou correndo atrás de ser Batman, ainda que eu me perca no processo, ainda que eu me distancie do que me cabe, ainda que eu me machuque ou machuque outros? Então Camilo nos chama a atenção. Será que estamos sabendo criticar? Nós trazemos isso para o Espiritismo. Nós estamos vendo uma mudança no Espiritismo. Recentemente, muita gente começou a falar em nome do Espiritismo. Inclusive eu que estou aqui. Mas a ideia é que a gente critique, não é porque subiu no palco em nome do Espiritismo que a gente está aqui representando Kardec. Não sei. Não sei. Precisa de uma mente crítica para analisar. Eu estou trazendo a minha interpretação do Espiritismo. Agora, o Espiritismo está lá nas obras de Kardec. E nós estamos vendo hoje uma grande mudança. Muitas pessoas estão estudando o Espiritismo nos YouTubes da vida, ouvindo palestrantes, indo em palestras que hoje tem muitas. É importante, amplia. O palestrante traz um outro ponto de vista, cutuca algo que a gente não tinha pensado, faz referências que a gente nunca imaginou. Tem uns que são brilhantes, que tem uma oratória que você esquece de onde está. Tudo isso está em ordem. Mas o Espiritismo não é só isso. Cadê a minha participação, o meu esforço, o meu sacrifício de ir lá em Kardec? Ai, mas é muito difícil. Não interessa, fica numa única frase. Mas a gente precisa desenvolver a nossa vez, a nossa voz, o nosso pensamento. Eu faço por ninguém me salva, é ilusão isso religiosa. Nem Jesus nos salva. Jesus é o caminho, não é o fim. Ele falou: eu vou mostrar o caminho, eu sou o caminho. Venha e me siga. Ele não falou: pode ficar sentado. Eu vou seguir o caminho por você, não precisa fazer esforço, não. Pode ficar, fica aí tranquilo que eu faço tudo o que precisar. Não. A todo momento ele falou: vai, não peques mais, me siga. A todo momento ele nos convidou à nossa mudança. Então, quem me move ao progresso sou eu mesma. É preciso que a gente desenvolva esse bom senso. São tempos de muitos selfies, muito egoísmo, individualismo. Hoje o eu ganha, ele predomina. Eu preciso falar de mim, eu preciso contar da minha história, eu preciso estar no destaque, eu preciso tirar foto de mim. A gente inventou o selfie, gente. Não existia selfie antes. Não tinha como fazer. Os mais velhos têm até dificuldade. Quero ver quem consegue fazer selfie facilmente com a minha idade. Não faz. Precisa de uma certa, assim, né, categoria. Não sei se tem curso de como fazer selfie. O meu braço não chega. Se eu ponho a mim, eu não consigo pegar os outros. Se eu pego os outros, eu saio fora da foto. Não é simples de fazer selfie. E para quem estuda a psicologia profunda, Joana de Ângeles, eu brinco que a gente deu um nome bem mal escolhido. Porque de selfie, sem o IE, isso não tem nada.
A gente poderia chamar isso de egoie, né? Porque quem está na foto é o ego. É o eu de hoje que quer aparecer, que quer ser reconhecido. O selfie está nem aí com a imagem dele. Muitas vezes o selfie, que é o espírito imortal, ele escolhe, inclusive, vir num corpo horroroso, porque ele precisa dessa experiência. E ele não vai querer ficar se exibindo. Então, para o selfie, tanto faz a imagem que eu tenho, a comida que eu como, ou o lugar onde eu estou. Está progredindo? Tá. Tudo bem, não está? Vamos mudar. Vamos mudar. Outro dia, visitando o castelo da Síci, semana passada, e aí o grupo de espíritas, estávamos um grupo de espíritas visitando o castelo da Síci, e aí, vendo as coisas da Síci, um deles vira e fala assim, nossa, gente, acho que esse espírito, a hora que chegou no plano espiritual, vocês não conhecem a história, vale a pena conhecer. Ela viveu numa corte, ela era princesa, né, filha casada com um imperador, tinha tudo, enfim. E ela era triste. Então, ela escrevia os poemas que ela escrevia, tocava a alma, era uma tristeza profunda, né? E aí a gente, acompanhando a história, foi assassinada por um anarquista. E aí um dos companheiros falou assim, nossa, esse espírito acho que chegou no plano espiritual e falou assim, olha, dá licença, eu quero nascer na favela do Rio de Janeiro. Eu quero chamar, assim, tipo, José da Silva e só. E me esqueçam, dá licença de eu viver a minha vida. Aí a gente vem, nasce na favela, se chama José da Silva e se acha um desgraçado que queria ser, por exemplo, a Síci, porque ninguém, né, nos conhece, a gente não tem primeiro lugar nenhum, tem que ralar para trabalhar. Mas isso é espírito pensando. Porque enquanto nós estamos aqui, nós pensamos com essa cabeça que é dessa vida, e esse é um outro perigo. Cuidado com a forma como a gente pensa. Pensa um pouco mais como espírito e menos como essa personalidade que nós estamos. Para essa personalidade, talvez essa experiência seja assim, para que isso? Para o espírito seja muito interessante. Então, que a gente sempre amplie o ponto de vista e não corra atrás só do que essa personalidade atual deseja, mas que a gente sempre pergunte, para a Cris, isso vai ser bem legal. E para o espírito, que é muito mais amplo do que Cris, vai ser, não sei, talvez ali tenha algum risco. Então, cuidado. Cuidado para não correr atrás das coisas da terra, deixando para lá as coisas, os tesouros do céu. O Evangelho nos alerta com relação a isso. Outro risco, tempos de prazeres, como Alessandro já disse também. Aí Joana é que vem dizer, em tentativas inúteis de preencher, né, de nos preencher, nós elaboramos festas alucinantes, volumosas, arrastamos multidões ansiosas, em busca desse prazer anestesiante, para depois despertar no mesmo vazio interior, no mesmo vazio existencial, com os mesmos conflitos, loucuras e culpas. Essa palavra anestesiante diz tudo. Muitas vezes a vida está difícil, muitas vezes nós não estamos conseguindo lidar com os obstáculos, as dificuldades que nos aparecem, e nós fugimos. Fugimos para situações, comportamentos que nos dão uma certa anestesiada. Nós ficamos um pouco, parece que esquecidos. Amortece um pouco a dor. Mas quando a gente consegue isso? Na maioria das vezes, quando nós nos envolvemos com algo que nos tira a consciência. A gente esquece um pouco quem é, onde está, o que vive, o que sofre. Ou porque a gente bebe alguma coisa e perde a consciência. Ou porque a gente entra num frenesi desse que a gente não sabe nem quem a gente é ali. E tanto faz quem é. O legal é essa loucura, essa alucinação em conjunto. Então, será que nas nossas vidas nós não temos, muitas vezes, feito essas fugas? Será que não estamos fugindo, buscando um certo amortecimento? Finge que nada está acontecendo. E a gente faz isso, essas fugas psicológicas. A gente foge falando dos outros, porque não quer falar de si. A gente foge vendo notícia desgraçada do que está acontecendo lá fora, para não olhar para as próprias desgraças.
A gente foge comprando coisas, enchendo o armário no consumismo, como disse o Alessandro. Porque aí esse prazer momentâneo me faz esquecer. A gente foge com milhares de compromissos para não dar tempo de ficar sozinha consigo mesmo. A gente está sempre em algum lugar, de um lugar indo para outro lugar e tendo 1000 coisas para fazer para não parar e se dar conta e enfrentar a própria consciência. Quando que estamos parados e eu comigo mesma? Quando que estamos presentes na nossa consciência? É essa a proposta, o antídoto para isso. Ah, mas então não posso mais ir em festa. Não é isso. A gente sabe que não é isso. A gente pode ir em festa se a festa nos fizer bem. Isso é saudável. E se a festa não nos fizer bem? Se quiser ir, pode ir também, ninguém vai proibir. Né? Depois se vira aí com o que vier junto, né? Como consequência. O problema não é ir ou não ir em festa. O problema é, cadê o momento em que eu fico comigo? Cadê o momento em que eu enfrento a minha consciência? Cadê o momento em que eu me conheço? Eu me sondo, eu me investigo, eu me planejo, eu me sonho. Cadê o momento em que eu me preocupo comigo, em que eu me atendo, em que eu me cuido, em que eu me acolho, em que eu me estimulo? Isso sou eu comigo mesma. Mas se eu não tenho um tempo para mim, se eu estou correndo atrás de coisas, de gente, de compromissos, de festas, de conquistas, de dinheiro, de fama, de beleza, olha quanta coisa a gente corre atrás. Em que momento eu paro para ter o encontro comigo mesma? Como é que eu vou fazer reforma íntima? Nessa alucinação, correndo daqui para lá, fazendo 1000 coisas. Busca isso, busca aquilo, porque todo mundo tem, porque agora isso é na moda, porque eu também quero, porque você já viu o que tem. Como isso vai promover reforma íntima em mim? Isso é comportamento de quem sabe que está vivendo os tempos atuais, que o Camilo chamou atenção, que o Espiritismo nos fala e que Jesus profetizou? Eu estou aqui numa conduta de quem entende o que está acontecendo? É a pergunta que a gente faz. Será que quem vivia lá na Alemanha e quando batia aquele cheiro, que devia ser forte, dos fornos crematórios, será que ninguém perguntava que cheiro é esse? Será que ninguém tinha coragem de ir atrás do que cheiro é esse? Será que alguém foi? Eu não sei. Eu não sei se eu não era uma dessas pessoas que sentia o cheiro e fazia assim, não é comigo, ou se eu não era uma das pessoas que punha para queimar até. Não tinha consciência, foi deixando levar, não tinha força talvez de se pôr, talvez até não gostasse daquela situação, mas não tinha capacidade de enfincar os pés no chão e falar, eu vou seguir o meu caminho, custe o que custar. Eu tenho consciência do que está acontecendo, eu não vou conforme todo mundo vai. Eu vou para o caminho que eu preciso ir, nem que eu seja Robin e nem que eu não seja nem o Robin. Vai ver que eu sou até aquele Alfred que ficava lá na caverna cuidando das coisas. Né? E vai ver que eu não era nem Alfred, não interessa quem eu seja. Desde que eu seja eu mesma. Desde que eu permita que cumpra em mim a minha missão, que pode ser desse tamanho, ou ser uma simples tarefa. Mas eu preciso dar conta dela. Será que eu estou com consciência nesse mundo disso? Ou eu estou me perdendo com selfies, com baladas, com alucinações, com compras e outras coisas? Tempos de medo. Tempos de medo. Medo do ego. Medo do ego de ser sentenciado. Antigamente a gente sentenciava assim. A criança, né, não conseguia acompanhar aquilo que tinha sido programado por 1001 motivos. A gente que é da educação fala assim, olha, tem 1000 razões para a criança não conseguir corresponder. E todas elas não estão na criança. Todas elas estão no ambiente que envolve a criança. Mas, naquela época, ninguém queria saber do ambiente. Era a criança que levava. E ainda é. Né? Hoje a gente não põe mais chapéu, a gente põe rótulos científicos. Né? Fica mais chique. Antes a gente punha chapéu de burro. Né? E aí fazia a criança passar por esse mico, pagar esse mico.
Quem é que teme ser olhado pela sociedade? Imagina alguém falar assim, nossa, como a Cris é caipira, como a Cris é ignorante. Ah, a Cris não tem título, a Cris não tem dinheiro, a Cris não tem beleza, a Cris não tem fama, a Cris não tem selfie, a Cris não tem nem Instagram. Pobre coitada, né? Que medo! Quem tem esse medo? É o espírito? Não. É a personalidade atual que acha que é só ela que existe, que ela que é a mais importante de todas. É o ego que fala. Então, medo de passar por essas inibições sociais, das pessoas apontarem a gente como se a gente fosse ET. E sabe, eu não estava aqui para ouvir o Raul, mas quando a gente fala dos jovens, desses jovens que se suicidam, são esses ETs que não conseguem corresponder, não se sentem bem seguindo a massa. Porque não é difícil viver hoje. É só você não se importar com o que te faz bem. É só você não ligar para se prejudicar naquilo que você for fazer. Você vai correr risco, você não vai pensar em consequências, ou você preenche a massa. O jovem que não quer preencher a massa, a gente lida com eles. Eles não se encaixam. E eles dizem assim, se eu não sou daqui, para onde eu sou? De onde eu sou? Eu quero ir embora. É essa a sensação. É a sensação de ser ET, de ser um extraterrestre, de não pertencer. Se eu não tiver uma estrutura espiritual que me acalma, dizendo, tudo bem, Cris, você quer saber? Você não é daqui mesmo. Você não é daqui mesmo. Não precisa pertencer. Não precisa preencher. O seu lugar é no plano espiritual. Você tem os seus amigos. Você é, sim, única e especial para Deus. Se eu não tiver esse conhecimento interno, certamente eu vou querer fugir desse mico. E certamente eu vou seguir a massa para poder ficar bem na fita, para poder ser aceita, para poder ser incluída. Nem que isso me custe a minha própria alma. Então, Joana de Ângeles diz assim, o ego que teme o denominado fracasso. Por que denominado fracasso? Porque o que é fracassar? Jesus fracassou. Para muitos olhares, Jesus fracassou. Ele conseguiu não morrer? Ele conseguiu não se salvar? Ele nem queria. Mas para muita gente a gente poderia dizer que Jesus fracassou. O que é fracassar? Muitos dos fracassos da terra são os sucessos do Espírito. E muitos do sucesso da terra são os espíritos que chegam fracassados no plano espiritual. O que é fracasso para a terra? E o que é sucesso para a terra? A gente precisa olhar para isso. E muitas vezes o que o ego quer como sucesso, talvez seja para o espírito grande fracasso. Por isso que ela diz que o ego teme isso que supostamente seja um fracasso, que é sempre um insucesso, tudo bem, mas que muitas vezes pode ser reparável. E aí resolve evitar os processos desafiadores, mascarando a realidade, fugindo para a fantasia, para os sonhos que não são possíveis de serem realizados. Aí o ego fica feliz e o espírito se frustra. Para a terra ele correspondeu, todo mundo pôs ele na rede social, ele ficou muito bem na fita, ganhou não sei quantos likes, e o vazio que já existia cresceu ainda mais, porque ele se distanciou da sua própria história, se distanciou da sua própria realidade espiritual. Então, viver nesses tempos atuais é preciso ter muita consciência de espírito, porque para a gente ser arrastado nesses modismos não custa nada. E digo mais, mesmo tentando ter muita consciência de espírito, a gente ainda corre risco de tão disseminada que está essa força de arrastamento para o que não é espiritual. Não está fácil viver na terra. Precisamos ter mais consciência. Não é para amedrontar, é para conscientizar. O Camilo nos chama atenção com relação ao nosso papel de espírita. E eu pus essa cena para lembrar. Tem esse canal Amigos da Luz,
que é um canal de humor espírita, e tem um vídeo que é muito interessante. Ela, como se fosse ela espírito, conversando com as duas outras versões dela. A eu espírita e a eu que vai para balada. E que gosta de tudo que é da terra, não tem problema gostar. Mas ela, mete o pé na lama de vez, com fé e devoção. E essa eu espírito que faz a intermediação desse diálogo, ela traz esse pensamento que a gente propõe aqui. Porque a eu espírita se vestia de branco, né? Prendia o cabelinho e falava assim: oi, meus irmãos, né? Que a paz do Cristo esteja entre nós. Então ela vivia falando isso. E a outra aqui se maquiava, estava chegando da balada bêbada. Ela põe as duas para conversarem e para entrarem num acordo. E ela diz assim: tudo bem, será que precisa ser tanto a paz do Cristo esteja entre nós? Será que precisa ser tanto assim? Será que precisa ser tanto assado de ir para a balada, não saber nem quem é e nem saber como chegou em casa? Será que não tem algo que aproxime? Para que a gente seja espírita mais verdadeiro e não só dentro da casa espírita. Para que a gente leve essa paz do branco para onde a gente estiver. E para que a gente não seja hipócrita, que gosta, que vai para a balada, mas que esconde. A balada eu estou trazendo como símbolo, né? Mas para todas essas coisas que nos arrastam e nos distanciam da nossa missão principal, que é o progresso espiritual. Então o Camilo fala assim, não se discute que a gente encontra essas pessoas, como essa aqui do vídeo, inclusive no movimento espírita. A princípio, parecem estar compreendendo os fundamentos e as propostas, aquilo que a gente falou. Faz até palestra, sabe conceitos, sabe citar obras básicas, né? As propostas, as consequências morais do pensamento espírita, até o momento em que observamos esse modus vivendi. E aí a gente vai ver realmente como você está vivendo, e você fala, mas cadê o espiritismo aí que eu não estou enxergando? Cadê o Cristo presente nas suas ações que eu não estou identificando? Então você prega e estuda uma coisa, mas vive outra. Isso são tempos atuais. Isso é muito comum e é preciso muita atenção para que a gente não se deixe arrastar, para que a gente possa, da melhor forma possível, aproveitar essa reencarnação atual, com o máximo de consciência. Na própria fala do Alessandro, quando ele diz que é uma bênção viver nesse mundo hoje e ser espírita. Não tinha maior tesouro para nos ser apresentado nessa vida. É o que mais vai dar condição desse pé no chão, dessa consciência crítica, dessa atenção, desse vigiar e orai. É o espiritismo, o cristianismo. Mas ele precisa sair com a gente daqui. Ele não pode ficar guardado na biblioteca do centro, nem nos nossos armários em casa. Ele precisa ir comigo dentro de mim, onde quer que eu vá. Então, nesses tempos, ainda com Camilo, que tanto privilegiam os escândalos nefastos, que passamos nós, os espíritas, que possamos nós, os espíritas, também escandalizar. Olha que proposta inovadora. Já que é para fazer escândalo, vamos escandalizar. Vai ser um super escândalo se a gente fizer o que o Camilo está propondo. Porque olha o que ele propõe. Então, vamos fazer o contrário, né? O que está fora de moda. Vamos estudar e trabalhar, servir e amar. Vamos promover o bem. Vamos nos tornar bons. Vamos ser o sal da terra. Vamos viver de acordo com o Cristo. Vai ser um escândalo a gente fazer isso. Talvez a gente vai ser expulso de alguns lugares, talvez a gente vai ser mal falado em outros. Vamos acontecer, como é que fala hoje? Vamos causar. Vamos causar. Nossa, a Cris ficou doida, agora ela não fica só espírita lá dentro da casa. Ela também fica perdoando fora. Onde já se viu isso? Né? Fica tendo empatia pelo outro que estava nervoso e não briga. Oi, como assim? O que está acontecendo? Isso é final dos tempos mesmo, né? Já que é para causar, vamos causar desse jeito. Até porque nós temos condição, e não só condição, compromisso.
Com a gente mesmo, não é com ninguém não, é com a gente mesmo. Então é aquilo que eu tinha falado. Sim, vamos em palestras, vamos para os canais do YouTube, hoje tem essa tecnologia maravilhosa. Mas isso é o segundo plano, é o segundo passo. O primeiro passo sou eu com o Cristo, sou eu com Kardec, sou eu trazendo aquilo que eu leio para a minha vida sozinha. Sozinha que eu digo, é tudo bem estar num conjunto de estudos, mas eu preciso me debruçar sobre os livros e eu aplicá-los na minha vida. Precisa desse contato mais personalizado. Depois a gente pode procurar os intérpretes do Cristo e de Kardec para ampliar, para relacionar desse jeito mais despojado, que a gente traz outros contextos, traz o que está acontecendo na sociedade, os pensadores que estão falando, tudo bem. Mas isso não substitui a minha internalização do Espiritismo, eu com ele, eu com o Cristo. Precisa dessa atenção, desse cuidado. E quando a gente fala, então, que chato que é viver na Terra, né? Não vai poder fazer mais nada. Pode nem tomar umas ali no final de semana e numa baladinha aqui. Então, não é isso. É ter sabedoria. A gente pode, sim, ser alegre, ser feliz e desfrutar e viver. Pode. Quantas não são as personagens, as personalidades que vivem nesse mundo de riqueza, de glamour, de fama, de beleza, de estética, de títulos e de tudo isso, e que ainda assim não perdem o endereço de si mesmas, que ainda assim se mantêm conectados com Deus e com Jesus. Por exemplo, essa que foi a Miss França, não esqueceu da sua origem, e olha que alegria! Ela voltou lá para o lugar de origem e tem um trabalho lindo nesse lugar de origem. Ah, mas e aí? E aí ela é Miss ou ela ajuda ali? Não. Ela é Miss, ela continua o seu trabalho, a sua vida nas altas sociedades e nos lugares glamourosos. Só que ela não está ali por aquilo. O que move de verdade ela, o que preenche o mundo interior dela, é isso. Ela passa por lá. Mas ela vive nesse mundo. É o viver no mundo como se deve. Desfrutando do que ele oferece, porque ele também é de Deus. Mas pondo como prioridade o mundo interior, que é esse da conexão com o outro ser humano, com Deus, com o amor. Então o Camilo nos diz assim: o necessário encaixe psíquico no bem com a devida ação nas faixas da alegria, do trabalho nobre e da fraternidade, dará a cada um as dimensões dos cuidados devidos, como quem penetra uma janela de um antro sem que se sinta encharcado pelos miasmas das fobias. Não é ficar longe de tudo isso, mas é não se perder em tudo isso. É visitar tudo isso sem perder a si mesmo, sem se desconectar de si e de Deus, e dos seus princípios e dos seus valores. Essa é a consciência que a gente precisa ter hoje. Não é nos afastar e não é nos entregar. É viver no mundo com consciência espírita cristã de si mesmo, respeitando a si, seguindo a própria consciência, que é onde estão as nossas orientações de vida, segundo os Espíritos nos falam. Existe uma parábola, que a gente não olha muito para ela, mas que se refere, além de tantas outras que tem, falando dos dias atuais, nós temos essa parábola das 10 virgens, e que também se refere, Jesus também contou, se referindo a esse momento em que a gente vive, e em especial a nós que somos religiosos, que somos espíritas. Porque na parábola conta que essas 10 virgens noivas vão para o casamento. O que é casamento? Casamento com o príncipe. Esse casamento é a conúncio, que é a comunhão. É quando a gente integra. Elas vão para um casamento, para uma profunda conexão. É como se elas estivessem indo para entrar no reino de Deus. Agora nós vamos nos fundir, nos unir a esse divino. Nós vamos nos integrar a ele. E elas levam a própria lamparina.
Sou eu que ilumino o meu caminho. Não adianta esperar Jesus. Jesus, cadê a lamparina? Vem que eu não estou enxergando. Não, sou eu que levo a minha lamparina, eu que ilumino o meu caminho. E elas, as 10 virgens, saíram em direção a esse encontro, a essa comunhão com o divino. Cada uma levando a sua lamparina. Mas elas chegaram no lugar e elas não sabiam bem quando seria essa comunhão. Era um pouco de mistério o tempo exato. Não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui 50 anos, se é daqui 100 anos que o planeta de regeneração vai já estar em predominância. Não sei se é daqui 100, 500 anos, 1000. Não sei quando se dará. E elas não sabiam, chegaram e ficaram esperando o chamado do príncipe, do noivo. E ficaram esperando e adormeceram. Adormeceram. Perderam a consciência, se distraíram. Adormeceram, caíram no sono. E, de repente, elas são acordadas à meia-noite. Olha que símbolo, outro símbolo. Bem à noite, meia-noite. É bem o momento em que termina um ciclo e começa um outro. Essa meia-noite a gente não sabe bem se ela é o final de um dia ou se ela é o início do outro. É um momento de transição de uma etapa para outra. E bem nesse momento o noivo abre as portas e fala, entrem. 5 delas tinha mais azeite guardado para poder abastecer a sua lamparina. Outras 5 não. Elas não se precaveram. Elas não tinham mais azeite. Era uma lamparina meio fake, sabe? Aquela lamparina que serve, mas não serve. Quer dizer, me deram aqui na mão, nem sabia que tinha que pôr azeite nesse negócio. É isso. Me deram aqui Kardec, eu fui usando Kardec, mas não sabia muito bem que tinha que fazer mais coisa com esse tal desse Kardec. E aí chegou na hora, elas falaram assim, a gente não tem, empresta da sua. Nossa, eu falei, acho que são noivas brasileiras essas. Porque, não é? É bem assim, aí dá um pouquinho do seu, vai. Eu não fiz nada até agora, eu fiquei sentada, dormindo, nem sabia que tinha tal. E daí eu quero tirar um proveito, me dá um pouquinho da sua. E elas falaram, a gente não tem como, porque isso é o tipo de coisa que a gente não transfere. Cada um desenvolve em si o óleo, o azeite, que é o combustível, é a fé, que está dentro de mim, eu não consigo compartilhar. E aí elas falaram, olha, mas eu vou falar para você, porque eu sei onde vende, corre lá. Porque eu sei, porque eu já fui lá. Faça você agora o esforço. E elas saíram correndo alucinadas, para ver se ia dar tempo. Mas não deu. O príncipe falou, venha porque é agora. As 5 que estavam preparadas entraram. E ele fecha a porta. E quando ele fecha a porta, as outras 5... Deu tempo? Não deu. Não deu. Tudo bem, não vai acontecer nada. Vocês só vão ficar aí fora. Não vão poder entrar. Ninguém vai morrer. Não é que vai ter fogo no inferno. Vocês só não vão entrar. E aí Jesus fala assim, que o príncipe, esse rei, esse noivo, fala assim, eu não as conheço. Como assim eu não as conheço? Eu não as conheço porque eu não tenho intimidade com vocês. Vocês ouviram dizer, vocês sabem que existe, mas não é uma comunhão comigo. Então não adianta só saber falar do Cristo. Eu preciso saber se o Cristo me conhece. Como que o Cristo vai me conhecer? Não adianta eu chegar e falar assim, Cristo, eu fiz tanta palestra no seu nome. Talvez ele olhe para mim e fale, eu não te conheço, porque eu só fiz palestras no nome dele. Eu não tenho o combustível do Cristo em mim. Eu não tenho a chama dele. Eu não internalizei o Cristo. Eu só falei dele. Eu só disse para todo mundo que isso era bonito, que o Espiritismo é legal, que explica todas as coisas. E não fiz a próxima etapa, que é eu internalizei e me transformei. Eu preciso olhar para mim, na minha trajetória, e falar, faz 5 anos que eu sou espírita, faz 10 anos que eu sou espírita, faz 30 anos. E nesse percurso de 5, 10, 30, eu consegui ver em mim isso desabrochar, aquilo se transformar, isso deixar de existir, aquilo passar a existir. Eu preciso, é a minha autoavaliação, como disse o Alessandro. É assim que eu vou saber se de fato eu tenho azeite na minha lamparina ou se eu vou chegar até lá
para ainda ouvir essa frase, eu não te conheço. E a gente ficar no plano espiritual assim, como assim? Como a gente vê nas reuniões mediúnicas, muitos religiosos que chegam e dizem assim, eu dediquei a minha vida para a religião. Por que eu sofro hoje? Porque não tinha azeite na sua lamparina. Porque você dedicou a vida fora. Claro que isso conta, é óbvio. É bom senso. Mas não é só isso que a gente veio fazer aqui. Nós viemos para um passo a mais, que é a nossa reforma, a nossa transformação. Essa comunhão, a comunhão mental, nos diz Joana de Ângeles, em outras ondas de pensamento, em áreas extrafísicas, nos proporcionará a identificação, a conexão com as entidades benfeitoras. E elas nos inspirarão o que é viver no mundo. Nós agora viveremos, passaremos por esse mundo tão conturbado, mas antenados com essas entidades superiores, que nos proporcionarão mais orientação de condutas saudáveis, de bem-estar, de maiores riquezas que são verdadeiras e espirituais. Esse é o momento. Nunca a gente precisou tanto de pé no chão, o nosso pé, não o do outro. De pé no nosso chão, não no chão do que serve para o outro. De pé no chão e de consciência divina, cósmica, para que a gente não se iluda nesse mundo, nesse tempo de tantos falsos cristos e falsos profetas. Que Jesus falou, cuidado, porque a gente não vai nem saber como. Eu achei que estava tudo certo. Como que eu não vi? Como que eu não percebi? Será que hoje eu estou esforçando o máximo que eu posso para eu estar sabendo como está a situação, como eu estou nessa situação, o que me cabe, qual é o meu papel, o que eu acredito, quais são meus valores, como eu tenho sido espírita, como eu tenho sido cristã. Jesus nos disse que nesses tempos nós seríamos, se estivéssemos em comunhão com Ele, seríamos odiados, naquele sentido que a gente entende do que seriam esses odiados. Excluídos, não bem vistos, não envolvidos, né? Os ETs da história. E sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Mas quem preservar, perseverar, continuar até o fim, será salvo. Não queira agradar todo mundo. Aliás, se a gente está agradando todo mundo no sentido de que estamos fazendo parte do que todo mundo faz, cuidado. Cuidado, porque é a lamparina sem azeite. Por que é a lamparina sem azeite? Porque temos a lamparina porque somos espíritas. Mas está sem azeite, porque estamos só em pró-forma. Só faz de conta. Estamos cumprindo um papel, mas não internalizando o ensinamento. Então, cuidado, Jesus falou. Se estiver agradando muita gente, para e reveja, porque deve ter coisa que precisa ser revista. Se não está agradando muita gente, lembra que pelo menos Jesus tem chance de ser agradado, então. Né? Mas a mensagem principal no mundo atual é essa proposta que convidou a mim e ao Alessandro a nos unirmos nessa parceria que para mim foi uma das alegrias da minha vida, para que a gente pudesse propor essa reflexão. Vamos prestar atenção nesse mundo de hoje, nas coisas que estão acontecendo, e nós com isso. E nós espíritas e cristãs e cristãos com isso. Estamos de verdade conscientes. Estamos com a lamparina, estamos com estoque de azeite. Atenção, porque não é fácil de identificarmos esse arrastão que nos leva, está confortável, todo mundo faz, o ego fica gostando, é prazeroso, e lá na frente a gente vai falar, puxa, como eu não vi, como é que eu não percebi? Eu era cristã, eu era espírita. Então precisa sim de um voltar para si, de um assumir a própria responsabilidade da própria cristianização, da própria evolução espiritual. Sai um pouco do mundo,
Dedique um pouco tempo para você mesmo, para a sua conexão com Deus, para o seu estudo espírita, cristão. Faça esse esforço por si, para que você seja você, a melhor versão de você, a versão que Deus fez de você. E não simplesmente mais um Batman, que não me pertence, que não cabe a mim, que não sou eu, apesar de agradar todo mundo. Muito obrigada pela atenção, foi um prazer esses momentos e um ótimo final de domingo para vocês. Obrigada.